E aí galera, esse vídeo é para você que está pensando em trocar de carro e está considerando o Virtus como um possível candidato para sua garagem. Eu quero te mostrar nesse vídeo como é que é a convivência com esse carro ao longo de 2 anos de uso, que é uma coisa que quase ninguém mostra. Os pontos positivos e negativos do carro e aquilo que eu gosto e que eu não gosto. Então fica comigo até o final que tem bastante coisa legal para a gente ver hoje. E claro, a gente vai dar uma voltinha no carro, né? Vem comigo! Fala galera, Eduardo na área de novo. E hoje eu tenho um vídeo muito especial para vocês, que eu estou completando agora 2 anos com esse carro e eu queria passar para vocês as impressões a respeito dele ao longo desse tempo. Por que eu acho isso importante? Porque a maioria das pessoas que quer comprar o carro olha muitos testes, olha muitas avaliações que saem na internet ou nos veículos de mídia normal, só que essas avaliações elas normalmente pegam o carro no seu lançamento, rodam por algumas horas ou então os jornalistas ficam 2, 3, 4 dias com o carro e dão as impressões apenas nesse tempo. E o que eu vou mostrar para vocês hoje é algo um pouco diferente disso, que é mostrar para vocês na vida real como é que é a convivência com esse carro ao longo de 2 anos de uso. Ele está agora com 20 mil quilômetros, acabou de sair da segunda revisão. Se você não se inscreveu no canal ainda, aproveita e faz isso agora, porque isso vai ajudar a gente a fazer mais avaliações e trazer aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Então pessoal, assim, esse carro aqui, ele é, como vocês podem ver, é um Virtus Highline 2018, modelo 2019. Eu comprei ele na metade, em junho de 2018, então agora junho de 2020 está realmente completando 2 anos com esse carro. Eu, no meu caso, saí de um Honda Fit porque eu tive um segundo filho e o espaço no carrinho já estava ficando um pouco apertado. Eu precisava de algo com espaço um pouco maior, com porta-malas, etc. Eu fiquei mais ou menos uns 6 meses estudando o carro depois do lançamento dele. Uma coisa que eu recomendo é que você nunca compre um carro logo no lançamento, porque às vezes podem aparecer problemas crônicos e etc. E é importante você estar a par disso. Eu comprei esse modelo, é o modelo Highline, tá? Ele é o modelo mais completo, com todos os opcionais. Todos os opcionais, entre aspas, eu vou mostrar para vocês ali que teve um pequeno probleminha com o pedido de um dos opcionais que acabou não vindo, não sendo entregue no carro, mas que a Volkswagen me achou um jeito de compensar isso de uma forma bem interessante, bem criativa. Vou mostrar para vocês falar sobre o atendimento também. Eu vou falar sobre o espaço interno e tal, mas eu quero mostrar primeiro a parte externa do carro. Vocês podem ver esse carro aqui, ele está equipado com essas rodas Aro 17, que é as rodas chamadas Razor. Eu fiquei na dúvida se ele seria um carro muito duro para andar, porque quando eu tinha o Fit, o meu Fit era Aro 16 e era um carro bastante duro, a suspensão era bastante dura. Mas com o Virtus, gente, não aconteceu isso, é um carro extremamente confortável, já peguei estrada de terra com ele, não tive nenhum problema, não bate, não é um carro com uma suspensão dura. Os pneus são bem confortáveis, eu imagino que se você não pedir essas rodas 17 e vier com as rodas 16, que é o padrão do carro, deve ser mais macio ainda. Um detalhe que eu peço para vocês terem cuidado também é quando for lavar essas rodas. Elas são muito bonitas, são muito elegantes, mas são muito difíceis de limpar. Apesar de elas terem vãos grandes, elas têm muitos raios ali, tem muitas curvas, e limpar essa roda dá um pouquinho de trabalho, então prestem bem atenção nisso também, tá? Eu vejo que a qualidade da pintura dos carros, ela varia muito de marca para marca, às vezes até do tom, ou às vezes até uma unidade ou outra que vieram com algumas diferenças. Pelo menos nessa unidade, nesse carro aqui, ele para mim ele veio com um defeitinho na pintura que ainda a concessionária não conseguiu corrigir. Não sei se vocês conseguem enxergar, é tipo um escorridinho, que eu acho que deve sair com um polimento ou talvez com algum detalhamento aqui nessa parte. Isso aqui veio de fábrica, tá? Eu só fui ver um pouco depois, já fui 2 vezes na concessionária, mencionei nas 2 revisões para eles corrigirem isso e nenhuma das 2 revisões eles conseguiram corrigir porque não deu tempo ou porque estava ocupada a oficina. Mas tirando isso, tá? A qualidade geral da pintura, ela é ok. Eu não digo que ela é excelente, porque quando você lava o carro e você chega bem perto, aqui não vai dar porque o carro não está molhado, não posso mostrar, mas parece que você vê que a tinta ela fica mais fina do que ela normalmente é quando está seca. É meio estranho isso, é um efeito esquisito. Não sei se isso tem a ver com a quantidade de camadas de pintura que são feitas no carro, mas eu notei isso, pelo menos nesse branco cristal aqui, eu notei isso. Quando eu lavo o carro está um pouco molhado, parece que a tinta muda um pouco, mas depois volta ao normal. Questão de percepção apenas, tá?
Bom, considerando então aqui a parte do porta-malas, eu queria mostrar algumas coisas interessantes para vocês, tá? Primeiro que eu acho legal que ele tem um botão para abrir, que muitos carros não tem, né? Isso dificulta. Vocês veem também que eu coloquei uma bandeja aqui, uma bandeja plástica, que eu acho muito útil, principalmente quando você está com um guarda-chuva molhado ou algo do tipo, você pode jogar aqui, não vai molhar o carpete do carro. Quando eu falei para vocês que tinha alguns opcionais que não vieram, vocês devem lembrar que o carro ele era oferecido com uma prateleira que você podia mudar o nível do porta-malas, né? O que aconteceu foi que quando eu recebi o carro, eu olhei, peguei a revisão de entrega, não tinha a tal da prateleira. E aí eu disse, pô, mas eu pedi com isso e tal. E aí a moça lá me mostrou, a moça da concessionária me mostrou que na virada de 2018 para o modelo 2019, pelo menos lá no catálogo não estava mais disponível, pelo menos até então. Porém, eu acho que carros que foram feitos depois já tem. Então, realmente, talvez fosse alguma coisa até talvez de estoque da época que não tinha mais, mas que não veio. Agora, uma coisa que é importante mencionar é como a Volkswagen resolveu essa situação. Fiz a reclamação oficial para a Volkswagen e o que eles me disseram foi o seguinte, olha, realmente houve algum problema, o seu carro não recebeu esse opcional, mas nós vamos te dar mais 2 revisões gratuitas como uma compensação por isso. Eu achei bacana, porque esse carro, como ele é o Highline, ele já vem com as 3 primeiras revisões grátis, eu acabei recebendo mais 2, então vou ficar 5 revisões, que para mim dá mais ou menos 4 anos e meio, 5 anos, sem gastar com a manutenção do carro. Um ponto para a fábrica que nesse quesito resolveu de uma forma bem interessante. Aqui tem um ponto que chama a minha atenção, no meu caso, não sei se vai dar para ver aqui, mas vocês veem que o cromado ele está um pouco arranhado aqui, ele está desgastado na verdade, parece que ele desbotou um pouco. E nesse ponto aqui, para um carro de 2 anos só, eu achei que essa qualidade que ficou devendo um pouquinho. Então isso aqui é uma peça que daqui a pouco, com mais algum tempo, você vai ter que trocar, porque provavelmente ela vai ficar toda com essas manchas aqui, com esse desbotado. Vou falar um pouquinho agora do motor aqui, o motor TSI. Esse motor aqui, eu já peguei estrada de terra com ele, tá? E vocês podem ver que ele está limpíssimo. Isso significa o quê? Que o carro tem um tratamento muito preocupado com a questão da entrada de poeira. E você nota o capricho quando você vê coisas que não aparecem a olho nu, ou pelo menos quando o carro está andando na rua. Se vocês olharem e fizerem um comparativo com esse motor, por exemplo, com o concorrente principal dele, que é o Onix Plus, por exemplo, vocês vão ver que o Onix tem aquela coisa meio improvisada, cheio de fio passando por ali. Parece que os caras montaram o motor com pressa e deixaram daquele jeito, né? Ele também tem essa proteção aqui na tampa do capô, né, que é uma demonstração de capricho das fábricas com os carros, né? Tem muitos carros que nem é pintado essa parte de dentro da tampa do capô e muito menos vai ter essa espuma protetora aqui, né? Falando aqui então um pouquinho a respeito do acabamento do espaço interno do carro, vocês vão ver que esse banco que ele parece exagero, mas ele está posicionado para a minha posição lá. Você vai ver que sobra bastante espaço, tem mais de um palmo, eu não consigo nem encostar o meu dedo aqui. Então realmente é um carro que tem um entre-eixos muito bom e tem aqui um palmo e meio quase de espaço para o meu ajuste, eu tenho 1,71 m e ainda sobra bastante espaço aqui atrás. O acabamento dos bancos é bom, esse aqui é um couro sintético, é um tipo de tecido sintético. Poderia ser mais bem acabado, eu acho. Em alguns momentos as dobras ali parece que é um material um pouco mais barato do que ele realmente deveria ser. É um banco extremamente fácil de limpar, isso é muito importante para vocês. Se vocês quiserem optar pelo banco de couro sintético, eu acho que vale a pena. Sobre a questão das portas, bom, vocês vão ver que as portas traseiras elas são plástico duro, elas não têm tecido em nenhum lugar, nenhum acabamento ou nenhuma textura macia. A porta da frente, ela já tem um pedacinho de tecido macio, mas é só aqui, o resto é plástico duro, assim como todo o painel. Poderia sim ter algum tipo de textura macia, aí o pessoal vai reclamar, mas um carro desse preço tem esse acabamento. Ok, mas se você parar para pensar e analisar os concorrentes dele, todos são mais ou menos parecidos. Tirando aquela parte ali onde fica o ar-condicionado, que muita gente reclama que às vezes ficam algumas folgas ali, no meu carro isso não aconteceu, mas no geral o carro ele tem muitos bons encaixes nos materiais, tá? Você não vê muitos espaços entre as peças. Chama atenção também essa questão aqui, ó. Se você olhar, tem bastante espaço aqui, ó, nessa parte entre a porta e a parte interna, o cockpit, digamos assim. Isso é uma questão da plataforma, foi desenvolvida justamente para ter essa segurança para os ocupantes. Então, se você analisar isso num carro ou de preço mais barato, por exemplo, você não vai ver todo esse espaço aqui, toda essa preocupação, todas essas camadas de estrutura para proteger a cabine. Esse carro aqui, ele é um carro 5 estrelas nos crash tests. Isso para mim foi um dos critérios mais importantes na hora de comprar esse carro.
Se você tem filho pequeno, como vocês podem ver, tem uma cadeirinha aqui, né? Eu tenho outro filho, por isso a cadeirinha não está no meio. Se você só tem uma cadeirinha, eu recomendo que você posicione ela no meio, mas no caso de você ter mais, você pode botar nas extremidades. Nesse caso aqui específico, o banco tá bem para trás ali, você pode ver que tem uma diferença entre o meu banco e o banco do carona. Mas normalmente esse banco do carona também está mais para frente, e uma coisa que para mim faz diferença desse entre-eixos do carro, vocês vão ver que as crianças normalmente gostam de ficar chutando o banco dianteiro durante uma viagem e tal. Isso aqui com esse carro não acontece. O espaço que tem entre o banco da frente e o banco traseiro não deixa que as crianças encostem com os seus tênis, ou enfim, com terra ou com qualquer outra sujeira ali nas costas do banco dianteiro. Então isso é um ponto bem positivo que eu acho que vale a pena também ressaltar aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vê quando entra no carro, então, é esse painel digital aqui, o chamado Active Info Display. Ele é uma multimídia muito interessante, talvez a melhor multimídia do mercado hoje. Ela é rápida, muito boa de utilizar, integrada logicamente aqui com esse painel maravilhoso digital aqui. No começo a gente pode achar que é uma coisa desnecessária, ou que é algo supérfluo, mas no momento que você tem esse painel disponível, você não consegue mais viver sem. É muito legal, dá para fazer várias configurações e ele é bastante útil em vários pontos. Algo que eu acho bastante útil também nesse mostrador digital é que quando você desliga o carro, ele dá um resumo da sua viagem, do seu último trecho. E quando você vai ligar de novo, ele ainda mantém esse resumo para você ter uma ideia do que você rodou e como foi o seu consumo, né? O pessoal às vezes fala, mas isso aqui não tem um acrílico aqui na frente, o painel é sem acrílico, sem muita proteção. Eu discordo, porque um acrílico aqui poderia muito bem dar um reflexo com o sol. Esse painel que é positivo nele, ele não dá reflexo em momento algum. Ele tem uma parte física dos lados, onde tem principais avisos, tá? E aí essa parte ela é desligada do painel digital principal. A multimídia é muito interessante porque ela tem, vocês podem ver aqui um sensor de aproximação, né? Então quando a gente chega perto ela muda, né? Ela já se prepara para o uso. Eu acho que o couro desse volante ele é muito bonito, mas ele tende, na minha visão, a ter um desgaste maior. Eu já vi alguns carros que essa parte aqui de cima, às vezes muito exposta ao sol, gastou bastante mesmo com carros novos. Um outro ponto que para mim aí é uma crítica é em relação a alguns avisos que não aparecem no painel. Por exemplo, quando o farol do carro está ligado, né, vocês vão ver aqui que ele tem ali o botão alto, né, do automático aqui, ó. E quando o farol está ligado, ele só aparece aqui o indicador de que o farol está ligado. Vocês podem ver que não tem nenhum indicador no painel avisando que o farol está ligado. Outra coisa que me incomoda um pouco é essa posição das saídas de ar-condicionado. Eu estava acostumado com o Fit, porque o Fit as saídas de ar são bem em cima. E a maioria dos carros hoje segue um padrão assim, você tem a multimídia no centro e as saídas de ar ao lado da tela multimídia, né? Que eu acho mais inteligente e também mais confortável para o usuário. Então. E um item que é bastante polêmico é esse suportezinho do celular aqui. Cara, eu acho isso aqui uma coisa completamente desnecessária. Além de ser um pouco, de alguma forma, até inseguro, porque de repente num acidente isso aqui pode se projetar e acabar atingindo o rosto ou, enfim, atingindo as pessoas que estiverem dirigindo. A solução que eu vejo no Polo europeu, para mim, ela é mais inteligente, porque ela tem duas USBs aqui embaixo, onde a gente tem essa nossa entradinha aqui, ó. E essas duas entradas são retroiluminadas, então é muito mais fácil de você conectar o seu smartphone ou qualquer outro dispositivo que precise de USB ou até um carregador de celular. Ele tem sensor de estacionamento na frente e atrás, faz uma diferença gigantesca ter o sensor na frente. A maioria dos carros vem só com o sensor traseiro, esse aqui tem os dois. Cada vez que você engata a ré, você vai observar ali, ó, a resolução da câmera, ela é excelente, você vê tudo realmente que está acontecendo ali atrás, com uma qualidade de imagem muito boa. E isso ajuda bastante nas manobras, né? O retrovisor direito abaixa para você enxergar o meio-fio, isso eu acho muito positivo. O que poderia ter num carro desse preço seria que ele também tivesse rebatimento automático dos espelhos. Embora você possa manualmente empurrar os espelhos para deixar o carro mais protegido de alguma moto que passa ou de pessoas que possam estar passando do lado e possam quebrar o espelho, eu acho que se ele tivesse um rebatimento seria bem mais legal. E aqui uma coisa que eu acho interessante é que o carro ele tem, se você olhar ali dentro do retrovisor, ali no cantinho, ele tem uma luzinha, né, que no começo parece ser aquelas luzinhas de indicador de ponto cego, mas não, ele é simplesmente para replicar o pisca-pisca ali. Seria talvez útil, interessante num carro como esse, como o próprio Onix já tem,
ter sensores de ponto cego, né? Essa parte aqui do painel eu acho ela um pouco frágil, ela pode ser muito sujeita a riscos, embora a minha ainda esteja bem limpinha e sem nenhum arranhão. Eu vejo que é um material que, apesar de bonito, pode ser bastante frágil, então eu recomendo ter um cuidado bem importante. Tá? Então tá, galera, vamos ao que interessa então, que é dirigir o carro. Primeira coisa que o pessoal vai perguntar nesses 2 anos, aposto que deve ser sobre o consumo do carro. Bom, vamos falar o seguinte, o carro é muito econômico para a proposta dele, ele anda muito bem, como eu falei, e tem médias muito boas. Eu faço em torno de 42 quilômetros diários com ele para ir para o trabalho e voltar. Eu faço ali médias de 10, 12, dependendo do dia, já cheguei a fazer 15 km por litro com ele, a gasolina na cidade. Na estrada eu já fiz até 19. Vocês podem ver uma fotinha que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu nem acreditei quando eu vi no computador de bordo. Eu vou passar agora numa rua que não é asfaltada, então vai tremer um pouquinho, mas é para vocês verem o silêncio que fica dentro do carro. Eu vou entrar na rua, tenho que andar devagar porque ela realmente é bem ruim, mas vocês veem que apesar de tremer um pouquinho, a câmera aí ele não faz barulho, é um carro bastante silencioso. A proposta dele, como eu falei, é um carro urbano, é um sedã. A suspensão é perfeita para mim, então eu acho bem legal. Uma coisa que eu notei nesse carro, para mim pelo menos, a segunda marcha, às vezes, quando está em uma subida, por exemplo, ela demora para trocar um pouco mais do que as outras marchas. A maioria das vezes ele troca em 2.500 giros, tá? A segunda, às vezes, quando eu estou numa subida, ela troca em 3.500. Isso acaba afetando um pouquinho do consumo ou do barulho dentro do carro, mas é pouca coisa. E você pode usar aqui o pedal shift, aqui as borboletas, para subir a marcha manualmente. O volante dele tem uma pegada muito boa, ele tem uma ondulação aqui para você encaixar o polegar nessa posição que o pessoal chama de 9/15, né, posição mais indicada para se dirigir. Ele é um carro que tem uma aceleração muito boa na saída. Óbvio que você não precisa pisar tanto, né, mas ele realmente vai muito bem, né? Vocês podem notar que ele não fica nem um pouco para trás, né, digamos assim. Eu considero ele um carro muito bom para o dia a dia, para a situação normal de velocidade do trânsito aqui no Brasil. Um motor desse de 128 cavalos, né, com um torque muito bom que ele tem, ele é suficiente para você andar no dia a dia na cidade e trabalhar como eu faço e fazer algumas viagens no fim de semana ou até. Eu já fiz viagens de 1.600 km com esse carro e foi bem tranquilo. Uma coisa que eu noto nele, eu comentei um pouco sobre isso também, é a questão do ar-condicionado. Eu estou agora no automático, tá regulado aqui para mim 21 graus, tá? E uma diferença que eu senti, além da posição das saídas de ar, que eu já falei que eu acho que elas são muito baixas aqui, eu noto que quando ele está no automático, a quantidade de ar que sai aqui deste canto é menor do que normalmente as que saem aqui do meio. Eu tinha um Fit 2009 e ele também, quando estava no automático, saía o ar de forma igual, tanto nas saídas aqui do meio quanto nessas aqui do canto. E esse carro aqui eu noto que quando ele está no automático, ele quase não sai ar por aqui e sai normalmente ar por aqui. Então isso pode incomodar alguém, ele demora um pouco mais talvez para climatizar a cabine, né, no modo automático, em comparação com outros carros. Mas como eu disse, o ar dele não é ruim, se você ligar o ventilador ele vai te atender muito bem. Só essa questãozinha ali que eu acho que poderia ser um pouco mais eficiente. Tem mais uma coisa que eu acho legal comentar, que é a altura desse descansa-braço aqui que tem. Eu acho muito baixo, ele não acomoda bem. Então quando eu estou parado no sinal, você quer relaxar o braço, você não consegue porque ele é muito para baixo. Ele deveria ser posicionado um pouquinho mais acima para ficar realmente num conforto melhor. No geral, o resto das informações elas estão bem à mão, digamos assim, ou aos olhos. Tudo aqui que eu encontro, tirando a parte do ar-condicionado que eu acho um pouco baixo, está ao alcance dos olhos. Esse painel aqui, como eu já falei para vocês, ele é excelente, ele é perfeito para ter todas as informações que você quer. Você configura, você pode alterar todas as informações que aparecem. Eu posso trocar aqui as informações que eu quero que sejam vistas aqui. Eu gosto particularmente de mostrar aqui a autonomia que eu ainda tenho, então eu fico sempre olhando para a autonomia. Esse computador de bordo, como eu falei para vocês, ele é extremamente completo. Talvez o mais completo do mercado. Tá? Eu vou pegar um trechinho de estrada agora, porque eu quero mostrar para vocês o carro em várias situações. Eu já mostrei ele com
uma rua de pedras ali, já mostrei no asfalto, eu quero mostrar um pouquinho na estrada agora. Acho que é importante também a gente falar novamente sobre a questão do acendimento automático dos faróis aqui, tá? Porque dirigindo assim, e especialmente agora que já está entardecendo, o farol vai ser ligado automaticamente, porque ele está no modo automático, mas eu não tenho nenhum indicador aqui no painel me dizendo isso. Então eu tenho que, para saber se o farol está ligado ou não, com certeza, porque ainda não dá para ver porque não está totalmente escuro, eu tenho que tirar os olhos e olhar aqui para o lado para verificar se está aceso ou não. Se por acaso eu não estou no automático, pior ainda, eu vou ter que ficar conferindo toda hora para ver se eu esqueci o farol ligado ou não, ou se eu esqueci de ligar o farol ou não. Então isso atrapalha um pouquinho. Vou pegar um trechinho de estrada aqui então. É um trecho curto, então eu não vou poder fazer uma velocidade muito alta, né? Não posso passar de 110 por hora, que é a velocidade padrão aqui dessa rodovia. A rodovia que liga o litoral do Rio Grande do Sul a Porto Alegre. Ele tem um torque muito bom, como eu disse, né? Então vamos acelerar um pouquinho aqui para pegar uma saída que tem ali na frente. Mas assim, ele é muito bom realmente aqui na estrada. E vocês vão ver que ele tem um consumo excelente também. Eu ando relativamente com calma, não sou de pisar muito. Então se você está numa média de 90 km por hora, você vai fazer fácil 16 km por litro com esse carro na estrada sem problemas, tá? Chegou aqui, terminou o nosso trecho, vamos voltar para a cidade então. Mas vocês podem ver que o barulho que a gente ouve é basicamente o barulho dos pneus no asfalto. Assim, o carro ele é bem silencioso por dentro, mas eu achei muito interessante para um carro dessa categoria, que tem tanto plástico interno, não tem tanta forração macia, realmente digamos assim, o tratamento acústico que foi dado para o carro é muito bom. Como eu disse, os espelhos dele são um pouco pequenos, eu acho, mas a gente acostuma. Eu realmente acho esses projetos da Volkswagen recentes, que usam essa plataforma MQB, muito bem resolvidos. Sinceramente, sem querer menosprezar outras marcas, como eu disse, o Onix é um concorrente direto desse carro, embora esse carro seja mais caro, eu ainda confio mais numa plataforma alemã do que numa plataforma chinesa, sem preconceitos, tá? Mas a gente sabe que a China ainda deve bastante em qualidade, e vocês estão vendo aí nos noticiários o monte de problemas que o Onix vem apresentando. A direção dele, como vocês sabem, ela é uma direção elétrica, então ele é um carro que é bem fácil de manobrar, embora ele tenha um tamanho razoável, ele é um carro comprido, né? Ele é do tamanho de um Corolla, de um carro médio normal, assim. Mas ele tem uma direção bastante comprometida em dividir a questão do conforto e da firmeza. Ela não é uma direção pesada demais nem leve demais. Eu acho que ela é na medida certa. Enfim, a convivência com esse carro ao longo de 2 anos, para mim, tem sido muito boa, tá? Bom, o único problema mesmo que eu tive com esse carro foi com aquela questão do cinto de segurança, que eu já falei para vocês. Vocês podem ver no card aqui o vídeo original, que foi logo quando eu comprei o carro, o cinto de segurança travou e não vinha, eu não conseguia puxar ele para poder usar o cinto e ir para casa. Eu estava no trabalho, era umas 8 horas da noite, já estava escuro, inverno e chovendo. Eu não ia pegar a rodovia com o carro sem o cinto de segurança funcionando, né? Primeiro por um risco de acidente, segundo porque o barulho do aviso aqui ia ficar incomodando. Então eu liguei para a Volkswagen direto, para o serviço 24 horas da Volkswagen, eles mandaram a plataforma buscar o carro e me levaram em casa. E o carro ficou 1 semana na concessionária. Levou esse tempo todo porque primeiramente eles não tinham as peças disponíveis na hora, tiveram que encomendar, e isso fez com que demorasse um pouco mais. A parte boa é que eles me deram um carro reserva, né, um Onix na época, e o carro reserva normalmente é previsto por 3 dias, né? Só que aí eles estenderam por toda a duração do conserto do meu carro. Então isso foi bem legal. Eu não fiquei sem ir trabalhar, eu fiquei com um carro que, óbvio, não era completo como esse aqui, mas que quebrava o meu galho. Então assim, a gente sempre vê o pessoal falando, ouvindo o pessoal falando sobre o atendimento da Honda, da Toyota e etc. E eu realmente já tive um Honda, posso confirmar que o atendimento deles é excelente mesmo. Mas pelo menos agora, com essa nova safra de carros da Volkswagen, com esses novos modelos que estão chegando aí, tem toda uma questão de serviço que foi adicionada. E eu sinceramente, pelo menos no meu caso, não achei que o serviço da Volkswagen ficou devendo em nada para a Honda e para a Toyota, tá? Se você vai ficar com o carro por bastante tempo também,
pelo menos neste momento eu diria para você que vale a pena, que o atendimento realmente está funcionando muito bem, tá? Enfim, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que, se vocês ainda têm alguma dúvida sobre se esse é um produto bom, se é um carro realmente que vale a pena, eu vou dizer para vocês que é. Claro que a questão do preço às vezes interfere bastante, né? Como eu falei, a versão top desse carro, ela custa mais de 10 mil reais a mais que a versão top do concorrente direto, que é o Onix, né? Então a gente sabe que o brasileiro ele é muito suscetível à variação de preço. Isso pode realmente atrapalhar um pouco na hora de decidir. Mas se você estiver a fim de pagar esse preço, eu diria que você não vai se arrepender, tá? Tem alguns poréns, como eu falei, nenhum carro ele é perfeito, ele sempre vai ter uma ou outra coisa que poderia ser melhor. E eu acredito realmente que as próximas versões desse carro vão trazer alguns incrementos em relação a esse modelo aqui. E só observem esses pontos que eu falei para vocês, né? Cuidem bastante a questão de garantia, enfim, faça sempre as suas revisões na concessionária, que você certamente vai ter um carro que vai durar bastante e sem te dar nenhum tipo de incômodo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quer compartilhar alguma experiência sua com esse carro, pode colocar aqui nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, manda aí pra gente que a gente responde. Não se esquece de se inscrever no canal para ajudar a gente, dar um like nesse vídeo. Vamos lá, pessoal, até a próxima então. Valeu!